O Império Romano durou por muitos séculos, travando batalhas incontáveis, levando a espada contra os inimigos de Roma. Apesar de terem derrotado vários exércitos profissionais, como por exemplo os cartagineses, gregos e partas, os romanos foram derrotados por bárbaros, principalmente no fim do Império do Ocidente. Como isso foi ocorrer? Primeiramente devemos entender uma questão muito importante, que poucas pessoas reconhecem. Existe um grande equívoco comum sobre a queda do Império Romano no Ocidente, a ideia de que ele caiu nas mãos de hordas de bárbaros furiosos. Embora haja alguma verdade nisso, é uma simplificação enorme. A maior razão pela qual o Império Romano caiu para esses bárbaros é porque esses bárbaros também eram soldados de Roma. No final do Império, a maioria dos soldados de Roma eram bárbaros germânicos, recrutados além das fronteiras do Império ou especificamente estabelecidos dentro do Império para servir como força de trabalho para o exército. De longe, o grupo mais prejudicial foi o segundo, aqueles bárbaros que se estabeleceram no Império Romano. Eles foram criados para serem soldados romanos, muitas vezes falavam latim melhor do que gótico, mas muitas vezes eram discriminados porque eram considerados bárbaros. Em muitos aspectos, mesmo um romano que decidisse se voluntariar para o exército se tornaria um tanto barbarizado para se encaixar na cultura do exército. Em grande medida, qualquer exército romano do período tardio teria parecido bárbaro para os habitantes urbanos aristocráticos do final do Império, que há muito haviam desistido da tradição de servir no exército, preferindo terceirizá-lo para bárbaros. Com a guerra civil sendo tão comum no final do Império, e o fato de que os soldados de Roma eram quase exclusivamente bárbaros, poderia ser muito difícil dizer a diferença entre uma invasão bárbara e uma guerra civil. Para mostrar um exemplo, falarei sobre quando Roma foi saqueada pelos godos sob Alarico em 410 d.C. Esses godos não eram uma horda furiosa que veio de fora do Império, mas sim um exército romano, liderado por um general romano. Claro que esses soldados eram etnicamente góticos, filhos daqueles godos que lutaram em Adrianópolis. No entanto, eles eram frequentemente filhos de pobres romanos, escravos e outros grupos marginalizados que se juntaram àquelas hordas de bárbaros na esperança de progredir em sua vida e lutar contra o sistema que os oprimia. Após a Batalha de Adrianópolis, eles também se estabeleceriam com os godos em seus novos lares. Depois, há o fato de que os godos muitas vezes se casavam com romanos locais, com muitos godos mais ricos até se casando com a aristocracia romana. Seus filhos cresceriam falando latim como língua principal e serviriam no Império Romano. Eram essas crianças góticas, ou romanas. Os romanos definitivamente pensavam neles como godos e os godos também, mas estava bastante claro que a identidade gótica nessa época era bem diferente do que era quando eles viviam fora das fronteiras do Império. As constantes guerras civis no Império deram origem a muitos generais que usaram seus exércitos para promover suas ambições. Por que deveríamos esperar que os generais romanos de origem bárbara agissem de maneira diferente? Alarico havia nascido no Império Romano, e, como todos os godos estabelecidos no Império, era obrigado a servir em seu exército. Ele acabou se tornando um general. Querendo avançar em sua posição, ele se rebelou contra o Império e lutaria contra ele, e quando suas exigências fossem atendidas ele voltaria a servi-lo. Ele fez isso várias vezes. Isso era normal dos generais romanos da época. E tenha em mente que os generais romanos mais leais que lutaram contra ele eram bárbaros nascidos no Império. Seu oponente mais famoso, Estilicão, era ele próprio um vândalo. Durante as frequentes guerras civis do Império, tomar a cidade imperial, Roma, sempre foi a melhor maneira de levar adiante a ambição de alguém, então por que Alarico se comportaria de maneira diferente? Então, por que ele saqueou a cidade, em vez de apenas ocupá-la? Simples, porque seus soldados eram soldados romanos que não recebiam há muito tempo e os soldados romanos não pagos sempre saqueavam as cidades quando as tomavam. Isso foi verdade durante o período republicano, quando o exército era comandado por romanos, e durante o Império Tardio, quando era comandado por bárbaros. E também fez sucesso.
Como resultado de seus esforços, Alarico e seus soldados foram transferidos da região esgotada da Dácia, onde haviam se estabelecido anteriormente, para a rica região do sul da Gália, e também receberam direitos fiscais sobre a região. Acho que agora está claro por que esse exército gótico foi tão bem sucedido contra o exército romano. Porque eles eram o próprio exército romano. O exército gótico falava latim entre suas fileiras, era treinado e criado nas táticas de batalha romanas, e tinha muita experiência na defesa das fronteiras de Roma. Quando eles lutaram contra soldados romanos inexperientes que guarneciam apenas as cidades relativamente seguras do interior, é de se admirar que os godos vencessem. As experientes tropas romanas de César derrotaram as inexperientes tropas romanas de Pompeu, o que não surpreende os leitores modernos. Então, por que esses mesmos leitores ficam surpresos quando, no final do Império, um exército romano experiente cujos soldados têm nomes germânicos derrotaram um exército romano inexperiente? Muitos outros exércitos romano-bárbaros com generais ambiciosos fariam mais tarde o mesmo que Alarico, usariam seus exércitos para dividir territórios para si. Mas, novamente, lembre-se de que não eram hordas vindas de fora das fronteiras do Império, mas exércitos romanos formados por imigrantes de segunda e terceira geração. Vou fazer uma analogia meio boba aqui agora, mas que é um pouco parecido com o que aconteceu. Se um general americano de origem mexicana, com nome mexicano, levar um exército americano cheio de mexicanos americanos, todos nascidos na América, muitos dos quais nem falam espanhol, para marchar em Washington, nós consideraríamos isso uma invasão mexicana da América ou uma guerra civil americana? Simples, os romanos que derrotaram os gregos nas guerras da Macedônia, Síria, Etólia e Aqueia, não eram os mesmos romanos do século V. As conquistas, além da Dácia e da Britânia, foram feitas durante a Alta Era Republicana. Naquela época, valorizava-se a herança militar, a obstinação, a disciplina vigorosa, nunca desistiam, tinham o melhor treinamento e eram romanos de sangue puro ou italianos romanizados, todos cidadãos patriotas, que lutavam pela glória de Roma. Ou seja, Roma pode até mesmo ter perdido batalhas para bárbaros ao longo da história, mas, principalmente no final do Império, a maioria dos bárbaros que invadiram Roma, eram soldados da própria Roma. Era mais uma guerra civil, do que uma invasão estrangeira. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.